Fala galera, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Eu sou o Rodrigo Queiroz, estamos no Matemática Fácil, então vamos lá, sem enrolar, para o assunto de hoje. E no assunto de hoje a gente vai continuar o estudo sobre geometria espacial falando sobre cones. Mas lembrando que a gente já estudou aqui sobre pirâmides, prismas e cilindros. Se perdeu alguma aula, dá uma olhada nos cards aqui acima. Como nas aulas anteriores, antes de a gente começar o estudo, vamos dar uma olhadinha em nosso cotidiano, aonde que aparece esse cone. Então aqui a gente tem alguns exemplos, igual esse chapéu de fantasia usado em Dia das Bruxas, Halloween, por exemplo, tem o formato de um cone. Os próprios chapéus de aniversário, chapéuzinho de aniversário, também tem esse formato. A casquinha do sorvete também é a ideia de um cone. O próprio cone de sinalização no trânsito, que recebe esse nome, é porque o formato dele é esse. As sombrinhas dos guarda-chuvas, quando está nessa posição fechada, também é a ideia de um cone. E tanto o filtro como aquele suporte para a gente fazer café também são exemplos de cone, que inclusive esse a gente vai dar uma olhadinha aqui ao vivo, como é que funciona. Mas o que vai ser o cone? O cone é a figura geométrica formada pela reunião de todos os segmentos de reta que tem uma extremidade no vértice e a outra em um ponto da circunferência. Então, o meu vértice lá em cima, e esse segmento de reta que liga o vértice até a extremidade da circunferência é o que a gente chama de geratriz, que a gente já estudou isso lá na ideia das outras figuras, certo? Então aqui eu vou ter inúmeras retas dessas, inúmeros segmentos de reta desse, inúmeras geratrizes. E isso é o que forma o nosso cone. Mas vamos para outra tela para a gente ver na prática como que eu faço a construção dessa figura. Então olha lá pessoal, aqui a gente vai fazer a montagem na prática de como é um cone. Uma das definições que a gente tem de montar o cone é o cone de revolução, que ele vem através de eu pegar um triângulo equilátero, tem um ângulo de 90 graus, e fazer o contorno dele, fazer a revolução em torno de uma reta suporte, igual essa que a gente tem. Aqui eu já marquei que esse contorno vai se dar em torno de um círculo, ele vai formar um círculo. Então, eu vou colocar aqui um pouco acima para a gente ver esse triângulo, ele vai girar em torno aqui, ele vai fazer essa revolução e a gente vai ver na prática ele sendo montado. Olha lá, observa a figura. Então, eu estou girando o meu triângulo e o resultado desse giro, dessa revolução, vai ser o nosso cone. Então, uma das formas de formar o cone é através disso. Aqui a gente tem um exemplo de um, que ele é o de revolução. Ele vai ser um cone reto, como a gente vai comentar mais à frente. Mas, se ele não for um cone reto, ele for um oblíquo, ele não vai se dar através de uma revolução. Só que eu vou ter na base um círculo e em outro plano, um vértice que pode estar em qualquer lugar. Quando eu faço a ligação desse vértice até a base dessa circunferência em várias geratrizes, eu também tenho um cone, assim como fez esse daqui, certo? Aqui um outro exemplo da formação do cone que a gente vai ter é a seguinte, olha aí na tela de vocês. Essa reta em amarela, ela está representando uma das geratrizes. A gente vai traçar inúmeras geratrizes formando o nosso cone. Na verdade, eu vou formar dois cones aqui, vai ficar como se fosse uma ampulheta. Eu vou ter um cone em cima e um embaixo, usando essa reta suporte para ser o nosso eixo, essa que está em azul. Então eu vou pegar agora essa geratriz e vou começar a traçar inúmeras geratrizes. Olha lá, eu vou traçando as minhas geratrizes, vamos colocar aqui para olhar por cima, vendo as geratrizes sendo traçadas. Então eu vou traçando as minhas geratrizes até fechar o meu contorno, certo? E olha a figura que a gente tem, é o nosso cone. Como eu disse, a gente já tem um em cima e um embaixo. Mas todas essas retas, inúmeras retas, como elas estão tão próximas uma à outra, parece que elas estão interligadas. E todas as geratrizes é o que forma o nosso cone. Então aqui eu posso brincar de desmontar e montar o nosso cone. Vamos colocar aqui nesse campo de visão. Olha o cone sendo formado mais uma vez, até fechar o contorno, certo?
Então aqui é mais um exemplo de a gente ver na prática, em 3D, como que é a montagem do cone. Agora que a gente viu como que eu monto essa figura, vamos olhar a classificação dele, como que ele é feito. Então aqui a gente tem o meu primeiro tópico aqui. Eu tenho o cone reto, ou cone de revolução, que vai ser o quê? É aquele que ele é perpendicular ao plano da base. Ele pode ser obtido pela rotação completa de um triângulo retângulo, igual a gente viu, em torno de uma reta suporte. É a figura que eu tenho aqui do meu lado direito. Então, o meu eixo, que sai do vértice e vem até o meu centro, ele é perpendicular. Então, isso representa para a gente um cone reto, ou cone de revolução. Já aqui na figura do lado esquerdo, a gente tem o outro tópico nosso, que é o cone oblíquo, que o eixo dele é oblíquo à base. Lembrando que oblíquo ele lembra a ideia de inclinado. Oblíquo quer dizer isso, inclinado. Então, se eu traçasse aqui do meu vértice até o centro, se eu traçasse aqui uma reta, ela ia estar oblíqua, ela ia estar inclinada. Então, isso classifica o nosso cone como oblíquo, certo? Aqui a gente vai ver os elementos de um cone. Então, os elementos de um cone, eu tenho aqui a minha figura à esquerda, o meu cone formado, onde eu tenho a geratriz, a altura e raio dele, são os elementos que a gente mais utiliza, ali em cima para representar o meu vértice, ok? E vou fazer a planificação dele. Então, quando eu pego essa lateral e planifico, lembra muito a ideia de um filtro de café. Lembra muito essa figura para a gente, onde eu vou ter ali um certo ângulo, e essa lateral é calculada por 2πr, porque ela estava sendo formada sendo o círculo. Então, eu estou pegando a borda desse círculo. A borda do círculo não é o comprimento, e o comprimento a gente não calculava lá na geometria plana como 2πr, aqui a ideia é a mesma, tá? E a planificação da minha base é uma circunferência, então essa parte de baixo aqui. Mas na outra tela a gente vai ver em 3D como que funciona essa planificação. Vai lá, galera, aqui para a gente entender, a gente vê na prática a planificação do meu cone. Eu pegar o meu cone, igual ele está aqui, em cima de um plano, né? Ele está deitado em cima do meu plano, que é essa parte cinza, e eu vou planificar, eu vou abrir o meu cone. Então, olha lá como é que é feita a planificação dele. Eu estou pegando o meu cone e abrindo ele, como se eu estivesse desenrolando ele. Então, essa parte em vermelho escuro, que ficou ali em cima, ele lembra a ideia do filtro de café. E essa que ficou um pouco transparente, ela ficou sombreada, é como se eu estivesse olhando para o meu cone, que ele ainda é inexistente. Então, eu vou enrolar novamente. Olha lá o meu cone original. Aqui eu estou olhando para o cone. E eu vou, de novo, planificá-lo. Então, essa é a planificação da lateral, né? Porque a base dele é um círculo. Então, esse fica fácil da gente entender como que é feita a planificação. Agora que a gente viu a planificação, vamos olhar aqui quando eu pego um cone e faço a secção meridiana. Lembrando que secção meridiana é fazer um corte na vertical, passando pelo eixo da minha figura. No nosso caso aqui do cone. Então, primeiro olha aqui para a minha figura à direita. Eu peguei o meu cone que era inteiro e fiz a minha secção formando esse triângulo aqui na hora que eu fiz o meu corte. Eu vou só desenhá-lo aqui separadamente, tá? E aqui a gente tem algumas propriedades quando eu faço essa secção meridiana. Olha lá. O cone circular reto, né? Quando eu faço a secção meridiana, eu sempre vou ter triângulos isósceles, ou seja, os lados, eu vou ter pelo menos dois lados iguais quando eu faço essa secção. A base do triângulo é o diâmetro do cone. Então, como eu posso olhar aqui na minha figura, de um lado até o outro, formando a minha base, eu tenho dois raios. Como dois raios é a mesma coisa do diâmetro, né? O diâmetro é igual a dois raios, então por isso que a base desse triângulo ele é o diâmetro, que é a mesma coisa que 2r. Beleza. Cada lado congruente do triângulo é uma geratriz. Então, aqui eu tenho uma geratriz e de cá também. Esses lados são congruentes, são iguais. Então, por isso que aqui eu tenho um triângulo isósceles, como a gente falou um pouco acima. E a altura do cone e a altura do triângulo, esse em verde, que eu também vou desenhar aqui na minha figura, as duas alturas são iguais, são congruentes.
são o mesmo valor, tanto a altura para esse triângulo, do corte, da secção, como a altura do meu cone original. E aqui a gente tem uma relação, essa que está aqui na minha parte inferior, que ajuda muito no cálculo ou da geratriz, ou da altura, ou do raio. Que isso daqui nada mais é do que a aplicação do Teorema de Pitágoras nesse triângulo que eu formo no corte. Eu vou olhar só para a metade dele, só para essa parte que eu risquei. Eu vou desenhá-la de novo, separadamente. Eu tenho aqui a minha altura, esse lado é a geratriz e aqui eu tenho um raio, porque 2 raios era a minha base inteira, então a metade é um raio. Se esse cara é um triângulo equilátero, eu posso aplicar Pitágoras. Tio Pete. Aqui eu tenho a minha geratriz, seno a hipotenusa, então g ao quadrado, igual a h ao quadrado mais r ao quadrado, que é a relação que eu dei. Então aqui vai ajudar e muito no cálculo nos exercícios. Assim como nas outras figuras, nos cones a gente tem um cone chamado de cone especial, a certa forma, porque vai ser o cone equilátero. Ele acontece quando? Quando eu faço aquele corte, aquela secção meridiana na vertical, e o cone que eu tenho como resultado, ele não é só um cone isósceles, ele vai ser um cone equilátero. Então olha aqui na minha figura. Eu fiz o meu corte, e o cone que eu tenho como resultado ele é equilátero. Todos os lados têm o mesmo tamanho, todos os lados são congruentes. No caso aqui, todo mundo vale 2R. Daí vem essa relação que está aqui embaixo. A geratriz vai ser igual a 2R. Toda vez que ele falar em cone equilátero, essa relação é válida. Ou posso escrever também que a geratriz é igual ao diâmetro, que é a mesma coisa, certo? Isso acontece no cone equilátero. Tem literaturas que trazem fórmulas específicas para o cálculo tanto da área como do volume de um cone equilátero. Não é necessário, porque é mais fórmula para ficar recordando, e o que a gente vai ver agora, como calcula tanto a área como o volume, serve para todos os tipos, de forma geral. Então aqui eu tenho como calcular a área da superfície de um cone. Vamos por partes. A área da base, que a gente representa por AB ou SB, né? Tem literatura que gosta de representar a área pela letra S. A minha base em um cone sempre é um círculo, é a área da região circular. Então a gente sabe que ele é πr ao quadrado, porque é a área de uma circunferência. A área de uma lateral, que eu represento por AL ou SL, é a área do setor circular de raio G. Lembra que é a ideia da área do setor circular, como se fosse aqui no filtro de café. Como que eu vou calcular a área do setor circular? Adaptando para as informações que a gente tem no cone, vai ficar dessa forma a minha área lateral. Π vezes o raio vezes a geratriz. E para fazer a minha área total, é a soma das duas áreas, da área lateral e da área da base. Tem literatura que gosta de trazer uma fórmula nova para lembrar, igual está aqui na figura, nessa linha. Então a área total vai ser π vezes o raio, que multiplica a geratriz mais o raio. Não precisa lembrar disso, porque a área total, eu sei calcular a área da minha base, eu sei calcular a área lateral. A área total é a soma das duas. Eu não preciso lembrar uma fórmula a mais. Ah, Rodrigo, mas eu gosto de fórmulas, então lembra dessa que eu marquei com a seta, certo? Então aqui, para a gente calcular as áreas de um cone. E para calcular o volume, assim como nas demais figuras geométricas, volume é a área da base vezes a altura. Aqui eu estou dividindo por 3 por quê? Lembra lá da pirâmide? Que o volume, aliás, da pirâmide ele é 1/3 do volume de um prisma. O volume de um cone ele é 1/3 de uma outra figura, que a gente vai ver agora na outra tela. Qual figura é essa? Aqui vamos ver na prática por que o volume de um cone é a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, olha lá, aqui eu tenho um cone virado de cabeça para baixo porque eu coloquei nele esse líquido verde. E aqui embaixo eu tenho um cilindro, sendo que eu peguei esse cilindro e essas marcações que eu fiz, eu estou dividindo ele em 3 partes idênticas. Então, aqui na primeira em vermelho é a marcação de 1/3 dele, o segundo de vermelho é 1/3 e o amarelo é o topo, igual a gente escreveu aqui, ó. A primeira marcação em vermelho marca exatamente 1/3, ou seja, a terça parte de toda a capacidade do recipiente cilíndrico. O que eu vou fazer agora?
Eu vou pegar esse líquido verde e derramar e jogar ele dentro do cilindro. Olha lá. Estou passando ele para dentro do cilindro, de pouco em pouco, até terminar. Aqui a escrita pode ter ficado pequena, mas fala assim: todo o líquido que estava dentro do recipiente do cone acaba de ocupar exatamente 1/3, ou seja, a terça parte ele está em cima da fitinha vermelha. A gente pode olhar pelo lado aqui, ó. Ele bateu exatamente na metade do meu cilindro. Então, logo, o volume do cone equivale a 1/3 o volume de um cilindro de mesma altura e de mesma área circular da base. Então, por isso que, vamos fazer aqui de novo, tendo essa visão lateral. Eu vou pegar e voltar o líquido para dentro do cone. E agora derrubar ele de novo dentro do cilindro. Então, olha lá, estou passando de um para outro. Quando eu termino todo o líquido do cone, ele marca exatamente 1/3 dentro do cilindro. Então, por isso que o volume aqui também é a área da base vezes a altura, só que agora dividido por 3, porque ele é 1/3 do volume de um cilindro. Uma outra forma da gente lembrar tanto do cone como da pirâmide. Volume é sempre a área da base vezes a altura. Se o objeto tem ponta, divide ele por 3. Ah, mas e na esfera, para quem já estudou isso? Chegar na aula de esfera, a gente vai comentar sobre isso daí. Agora que a gente viu na prática, para entender por que o volume é a área da base vezes a altura dividido por 3, ele é 1/3 de outra figura, agora que a gente vai ver a ideia do tronco. Que se eu pegar um cone, olha aqui para a minha figura na esquerda, se eu pegar um tronco, um cone, aliás, e fizer a secção transversal, aquela secção na horizontal, eu formo um tronco, assim como era lá na pirâmide, só que aqui é o tronco do cone. Então, olha lá, eu tinha o meu cone por inteiro, fiz o meu corte, fiz a minha secção transversal, fiquei com um novo cone menor, e essa parte inferior, como eu escrevi aqui, é o tronco do cone. E esse tronco do cone eu posso calcular a área dele também, as áreas, a área total, a área lateral, a área das bases. Lembra que na pirâmide a gente não fez esse estudo. No tronco a gente só falou do volume do tronco da pirâmide. As literaturas não abordam, para ensino médio, a área do tronco da pirâmide. Até porque não tem uma fórmula, digamos assim, para o estudo disso. Ela é feita por intuição. Assim como a gente faz a área da pirâmide como um todo, a gente faz do tronco. Aqui eu preciso de um suporte para isso, que vai ser o seguinte. Para eu calcular a área da minha lateral, igual eu coloquei aqui em cima, tem uma cara nova aqui, que eu chamei de G maiúsculo para ser o quê? É a geratriz do tronco. Então esse G é a geratriz, ou seja, eu vou da extremidade da base menor até a extremidade da base maior. Todos esses segmentos que eu tenho aqui, formando a minha geratriz do tronco. E essa geratriz eu vou representar por G maiúsculo, certo? R maiúsculo é o raio da minha base maior e R minúsculo é o raio da minha base menor. Então, para calcular a área lateral, eu vou ter esse caminho. Π vezes essa geratriz nova, que é a geratriz do tronco, multiplicando a soma dos dois raios, do raio da base maior e da base menor. Para calcular a área total, tem coisas aqui que eu já sei calcular, igual ABzinho eu estou representando a área da minha base menor, que é πr ao quadrado. ABzão eu estou calculando a área da base maior, que está aqui na parte inferior, que é πr ao quadrado também, só muda o valor do raio. E por fim a área lateral, que é toda essa lateral aqui do meu tronco, que a gente acabou de comentar como faz esse cálculo, certo? E eu posso calcular também o volume do tronco da pirâmide. A altura vai ser essa letra representada por K, como a gente já tem, a altura K, assim como a gente já tinha falado. E o raio maior é da base maior, Rzinho é o raio da base menor. Então eu vou calcular através dessa fórmula. Lembrando que tanto volume como área, igual eu escrevi aqui nesse esboço, eu posso calcular se eu tiver as informações do meu cone inteiro, eu não preciso dessas fórmulas. Pelo seguinte, vamos supor o exercício.
eu tenho os dados para calcular o volume do meu cone todo, que eu vou chamar de VC, volume do cone. Eu tenho as informações para calcular o volume desse cone pequeno, que eu chamei aqui de VP. Então, como eu calcularia o volume do tronco, esse VT? Eu faço o volume do cone todo menos o volume do cone pequeno. Isso é um caminho para calcular o volume do tronco, caso eu tenha as informações necessárias. A mesma coisa para a área. Agora, se eu não tenho essas informações, aí eu tenho que usar os artifícios para calcular o do tronco diretamente. Mas vamos lá para outra tela para a gente ver na prática como que eu faço essa interação com o tronco do cone. Então aqui vamos ver na prática funcionando o volume do tronco do cone. Então olha lá, aqui eu já tenho uma fórmula, igual a gente estudou, que ela vai ficar funcional, um cone inteiro. E nota que aqui eu tenho essas informações. Eu vou ter o raio da base menor, quando eu gerar o meu tronco de cone, e o raio da base maior. E vai ver que eles vão estar oscilando. Eu vou pegar aqui e mudar a minha altura. Então olha lá na minha figura. Agora eu já tenho o que é realmente um tronco de cone, onde o raio da minha base menor, nessa figura de azul, nesse momento ele é 2,6. O da base maior eu deixei ele sempre fixo, sendo 5 centímetros. Note que o volume do tronco ele vai ficar alterando o meu resultado de acordo com a altura que eu coloco o meu tronco. Olha lá. O valor vai aumentar e vai diminuir. Ali ele está fazendo o cálculo instantaneamente para a gente. Então, dependendo da altura do meu tronco de cone, eu vou ter um valor diferente, certo? Então, aqui é só para a gente entender na prática e visualizar aqui também um tronco de cone em 3D, né? Esse aqui é um exemplo de um tronco de cone para a gente. Vamos lá, galera. Como em toda aula, a gente tem que fazer um exercício para trabalhar um pouco sobre o nosso assunto, porque é só através de exercício que a compreensão do conteúdo vem. Então, olha lá. Calcule a área e o volume de um cone equilátero. Então, parou, Rodrigo. Aqui, se ele falou que é cone equilátero, eu sei que a geratriz é igual a 2 vezes o raio. Boa, já lembrou disso daí. Sabendo que a área lateral é igual a 24π centímetros quadrados. Então, vou anotar isso também. Ele falou que a área lateral é igual a 24π centímetros quadrados. Então, beleza. O que eu quero do exercício? Ele falou lá em cima para mim, ó, eu quero a área e eu quero o volume. Vamos fazer isso como se fosse uma letra A e B. Faz o exercício por etapas, tá? Mas vamos anotar aqui, como se fosse uma letra A, eu quero a área. Se ele falou a área total. E como se fosse um exercício B, eu quero o volume. Beleza. Ele me deu aqui, geratriz é igual a 2 raios porque é um cone equilátero. E ele me deu a informação da área lateral. Então, vamos utilizar isso. A área lateral, qual que é a fórmula dela que a gente viu? Não é π vezes o raio vezes a geratriz, πrg? Ok. Então, vamos substituir. A área lateral ele deu, é 24π, que é igual a π vezes. O raio eu não tenho, né? Vamos até representar pela mesma letra. Aqui eu estou colocando o R maiúsculo, mas vamos colocar o Rzinho para não confundir com a ideia de tronco. Esse exercício aqui não tem tronco, tá? Então, vezes o raio que eu não tenho e a geratriz eu também não tenho, mas eu vou representar ela dessa forma. No lugar da geratriz eu vou colocar 2R. Beleza. Então, aqui eu tenho que 24π é igual a R vezes 2R, eu tenho 2R ao quadrado vezes π. Como os dois lados têm π e estão multiplicando, eu posso simplificar. Eu tiro esse π dos dois lados. Beleza. Continuando aqui. O que sobrou? Eu tenho que 24 é igual a 2R ao quadrado. Vamos passar esse 2 dividindo. 24 por 2, a gente sabe que é 12. E esse quadrado passa a raiz. Então, o R ele é igual a raiz quadrada de 12. Vai lá no rascunho e fatura o 12, né? Deixa na forma simplificada. Eu vou até fazer com vocês aqui, ó. 12. Por 2, 6. Por 2, 3. Por 3, 1. Então, ele é 2 ao quadrado vezes 3.
esse 2 ao quadrado vai sair da minha raiz. Então, o meu raio ele é 2 raiz de 3 na forma simplificada. 2 raiz de 3 centímetros. Então, aqui eu já tenho uma informação. Isso daqui era rascunho, vou apagar. Beleza. Se eu tenho o raio, eu posso achar também a geratriz, através dessa fórmula que a gente tem lá no começo. Ó, G é igual a 2R. Vamos até fazer ele aqui de outra cor. Então, a minha geratriz, caso eu precise dela para frente, mas eu já digo que nesse exercício não vai precisar, mas a gente poderia ter calculado ela, certo? Mas grava o raio. Por quê? Se eu quero a área e o volume, eu preciso de quem? Da área da minha base. E a área da base, ela é dada, já que é uma circunferência, por π vezes r ao quadrado. Então, a área da base ele vai ser π vezes r ao quadrado. Aí vai dar esperteza. Se eu preciso de r ao quadrado, eu vou pegar aqui só o valor de r, que é 2 raiz de 3, ou eu vou pegar nessa linha aqui, ó, eu já tenho que r ao quadrado vale 12 para substituir. R ao quadrado já é 12. Então, no lugar do r ao quadrado da fórmula, eu jogo 12. Ou seja, minha área da base é 12π, se é área, centímetros quadrados. Então, minha área total, ela não é a área da base mais a área lateral? Ok. Minha área total vai ser a área da base, acabei de achar, 12π. A área lateral, o exercício me deu 24π. Então, minha área total ela é dada por 12 mais 24, 36π centímetros quadrados. Beleza, já matei o meu primeiro item, matei o item A. Agora vamos calcular o volume, como se fosse aquele item B nosso. Então, aqui eu anotei os dados que a gente vai precisar. Como é um cone equilátero, a geratriz é igual a 2 vezes o raio. A área da base a gente já achou, que é 12π centímetros quadrados. O raio a gente achou também, que ele possa escrever como 2 raiz de 3 ou deixar o raio ao quadrado sendo 12. A gente quer o volume. Se eu quero esse volume, vamos recordar que volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base eu já tenho, então eu preciso só de encontrar a altura. Então, vamos atrás dessa altura pelaquela relação, porque um cone equilátero ele vem de um cone reto, e no cone reto, quando a gente faz aquela secção meridiana, como a gente estudou, eu tenho aquela relação que vem de Pitágoras. G ao quadrado é igual a h ao quadrado mais r ao quadrado. Aí aqui eu poderia muito bem substituir em g igual a 2r e achar o valor da geratriz. Mas eu não preciso, por quê? Se g é igual a 2r, g ao quadrado eu vou colocar 2r ao quadrado. Aí eu nem preciso achar o valor da geratriz. A altura a gente quer e raio ao quadrado. Beleza. 2 ao quadrado é 4. Aqui vai ficar r ao quadrado. Vamos escrever bem passo a passo. Vou repetir esse lado. Beleza. No lugar de r ao quadrado, eu vou jogar 12, porque eu já tenho quanto é r ao quadrado. Eu não preciso jogar o valor de r. Então, vai ficar 4 vezes o r ao quadrado, que é 12. A altura a gente quer. R ao quadrado, 12 de novo. 4 vezes 12, 48, que é igual a h ao quadrado mais 12. Esse 12 está mais, vai passar para o outro lado menos. 48 menos 12 diz que na calculadora dá 36. H ao quadrado é igual a 36. Esse quadrado vai virar raiz. Raiz de 36 é 6, positivo, 6 centímetros. Então, eu tenho a minha altura. Eu já tinha a área da base. Posso calcular o volume, que é o que o exercício quer. O volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base é 12. Vezes a altura, acabei de achar, é 6. Tudo dividido por 3. Posso multiplicar para depois dividir ou aprende a ganhar tempo. Divide só um dos valores. Eu vou pegar aqui e dividir 12 por 3. 12 dividido por 3, isso dá 4, não é? Beleza. Então, meu volume nada mais é do que 4 vezes 6. Então, o volume é 24 centímetros. Agora que é volume, é cúbico. Então, 24 centímetros cúbicos é o volume. Ok? Então, é isso, pessoal. Essa foi nossa aula hoje sobre
cone. Espero que tenham aprendido tudo sobre o conteúdo. Lembrando que praticar, exercitar é fazendo exercícios. Aguardo vocês na nossa próxima aula.